Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer um vídeo para vocês com as atualizações da LDB no ano de 2024, ok? Então vamos lá. O que a gente trouxe para vocês nesse videozinho de hoje? Já acrescento aí quem está, os concurseiros, não é? Então não podem perder, assistam até o final, que a gente trouxe todas as atualizações da LDB até a presente data, certo? A primeira atualização que a gente tem relacionada à LDB, o que a gente traz para vocês aqui? No primeiro momento, nesse ano, não é? Em maio de 2024, nós tivemos duas alterações, em se tratando dos artigos 10 e 11. Se trata de quê? Das incumbências do Estado, no artigo 10, e as incumbências do município, no artigo 11. Então, a gente tem alteração nesses dois artigos. E, em se tratando dessas alterações, o que aconteceu em relação a esses respectivos artigos? No artigo 10, que é a incumbência dos estados, já faço aqui um adendo para vocês, uma dica. Leiam com relação à LDB, em especial artigo 10, 11, 12, 13, incumbência dos estados, municípios, dos estabelecimentos de ensino e dos docentes. A gente sempre vê em concursos algumas questões relacionadas a esses artigos. Lógico que a LDB é um documento que a gente tem que fazer uma leitura, não é, atenta, mas alguns artigos a gente tem, a gente vê, não é, preparando o material de concurso, a gente sempre vê esses artigos sendo cobrados. Incumbência, estados, municípios, estabelecimento de ensino e incumbência também dos docentes. Mas vamos lá, qual foi a mudança no artigo 10? O artigo 10 foi atualizado e teve um inciso incluído. Então, nós temos como atualizado o inciso 7º, que fala o quê? Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos. Então, repare, pode ter uma questão dizendo em todos os trechos. Não, fiquem atentos, é somente em trechos autorizados o uso de assentos vagos nos veículos. Lógico que relacionado ao Estado, a, em especial ao ensino médio, que é a população atendida pelo Estado. Lógico, também tem alguns municípios que nós temos o ensino fundamental ainda sendo oferecido pela rede estadual. Então, incumbência dos estados assumir o transporte desses alunos. E o que foi incluído? Foi incluído o inciso 9º, que diz o quê? Articular-se com os respectivos municípios para que o disposto no inciso 7º seja colocado em prática, ou seja cumprido, não é uma redundância do seja, mas é que ele seja cumprido para que atenda aos interesses dos alunos e dos professores. Então, aqui o que eu falo para que vocês fiquem atentos é esse pedaço do inciso que diz o quê? Em trechos autorizados, certo? Apenas em trechos autorizados. E com relação à incumbência dos municípios, nós temos uma alteração no artigo 11, que ele foi atualizado, o inciso, nós tivemos o artigo 11, uma atualização no inciso 6º. Diz o quê? Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, se é uma incumbência do município, permitindo aos respectivos professores da rede municipal, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos. Então, a mesma coisa que eu falei do artigo 10, para que vocês fiquem atentos. É apenas em trechos autorizados, tanto na incumbência dos estados no inciso 10, no artigo 10, quanto na a incumbência dos municípios no artigo 11, ok? Então, essa mudança foi em maio de 2024. Seguindo com as atualizações da LDB, a gente traz para vocês uma mudança em julho de 2024, com a Lei 14.934. Então, o que essa lei traz? Ela prorroga
até 31 de dezembro de 2025 a vigência nacional do plano, a vigência do Plano Nacional de Educação. Por quê? O plano é decenal. Então, ele iniciou-se em 2014 e foi aprovado pela Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, e aí ele teve a sua vigência prorrogada até 31 de dezembro de 2025. Então, um plano que tinha 10 anos de vigência, agora ele passa a ter 11 anos, certo? Então, isso é relacionado ao PNE. Prorroga até 31 de dezembro de 2025 a vigência do Plano Nacional de Educação. Trouxe isso também para que vocês fiquem atentos, porque o PNE também é muito cobrado nesses concursos da área educacional, certo? Mais uma mudança que nós tivemos também, uma alteração, foi em julho de 2024, relacionado à mudança no ensino médio. O ensino médio veio todo modificado em relação ao novo ensino médio que estava em vigência. Então, o que a gente tem em relação à educação básica no artigo 24? Diz o quê? Que a carga horária mínima será de 800 horas para o ensino fundamental e de 1.000 horas para o ensino médio. Então, aí nós temos essa atualização relacionada ao ensino médio, que também tivemos outras modificações. Então, essas 800 horas para o ensino fundamental e 1.000 horas para o ensino médio, elas serão distribuídas, no mínimo, nos 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído, lógico, o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, qual foi a atualização em se tratando do ensino médio? Foi o quantitativo de horas, que passa a ser agora de 1.000 horas. Porém, o fundamental ainda continua com 800 horas distribuídas em 200 dias letivos. Os dias letivos continuam os mesmos, tanto para o fundamental quanto para o ensino médio, ok? Apenas o quantitativo de horas que para o ensino médio foi acrescido e passou para 1.000 horas. E em se tratando também do ensino médio, nós tivemos algumas mudanças no artigo 35 e 36, que a formação geral básica com carga horária mínima de 2.400 horas ocorrerá articulação articulada com a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Nós teremos também relacionado à carga horária mínima, como eu falei, será de 800 horas para o ensino fundamental e 1.000 horas para o ensino médio. Lógico, sempre nos 200 dias letivos, continua valendo os 200 dias de efetivo trabalho. Em relação à formação técnica e profissional, o que vai acontecer? A carga horária mínima da formação geral básica será de quê? 2.100 horas, admitindo-se que até 300 horas da carga horária da formação geral básica sejam destinados aos aprofundamentos de estudos de conteúdos também da BNCC. Lógico que direcionados à formação técnica profissional. Então, o que eu aconselho a vocês? Peguem todas essas mudanças, em especial nos artigos 35 e 36, versa sobre o ensino médio, para que vocês possam fazer uma leitura atenta. Eu trouxe aqui para que vocês fiquem cientes que nós tivemos mudanças em se tratando da Lei de Diretrizes e Bases. E também diz o que essas mudanças, essas alterações? Os itinerários formativos articulados com a parte diversificada, que trata, que vem elencada no artigo 26, terá carga horária mínima de 600 horas. Isso é importante. Itinerários formativos terão a carga horária de 600 horas, sempre com a ressalva de que, ressalvadas as especificidades das formações técnica e profissional, certo? Então, a gente precisa ficar atento, fazer a leitura atenta, anotar no bloquinho de vocês que essas mudanças aconteceram.
ainda que o ensino médio não tenha sido colocado em prática essas mudanças. Porém, na lei já versa com essas alterações. A LDB já está atualizada com essas modificações em se tratando do ensino médio, em se tratando do artigo 10, em se tratando do artigo 11. E uma dica que eu dou a vocês, quando vocês forem pegar uma LDB atualizada, sempre peguem no site do Senado, e lá sempre vai estar a última versão da lei, certo? Da LDB, Lei 93/94/96, certo? E aí, qual foi a outra atualização que nós tivemos agora? Nós tivemos em agosto a Lei 14.952. Então, ela altera a LDB para permitir que estudantes do ensino básico e superior, devido a razões de saúde ou de condição de saúde, estejam impossibilitados de frequentar a instituição de ensino, certo? E possam ter direito a um regime escolar especial. Então, de que trata esse artigo? De regime escolar especial, tanto para estudantes do ensino básico como para do ensino superior. E qual foi a mudança? Foi no artigo 81, que agora vai ser artigo 81A. E aí nós temos essa alteração. Então, o que versa esse artigo 81A? Os sistemas de ensino estabelecerão para educação básica e educação superior regime escolar especial para atendimento a. Então, nós temos para atendimento a estudantes impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde ou de condição de saúde, que o impossibilite o acesso à instituição de ensino. E também mães estudantes lactantes, ou seja, aquelas mães que estão amamentando. Nós tivemos veto do inciso 3º e do parágrafo 1º desse mesmo artigo, 81A. Por que 81A? Porque toda vez que há uma alteração, esse artigo vem com uma letra à frente. Então, por isso, 81A, certo? Essa foi a atualização. Mas por que nós tivemos esse veto? Então, relacionado ao artigo 81A, eles trazem no parágrafo 2º, dizendo que o acesso ao regime escolar especial será condicionado à comprovação. Interessante isso, fiquem atentos. Que o estudante se encontra em uma das situações previstas, tanto no inciso 1 como no 2. Porém, o inciso 3, ele teve um veto, ele foi vetado, certo? Então, para que esse aluno tenha a possibilidade, tem o direito de ter acesso a esse regime escolar, terá que ser comprovado, certo? Então, com relação a esse regime, para quê? Para que ele continue, para que ele dê continuidade e permaneça suas atividades escolares, certo? Mas é preciso haver uma comprovação de que esse estudante, tanto no ensino básico como no ensino superior, ele se encontre em uma daquelas possibilidades elencadas no inciso 1 e 2 do artigo, certo? E essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Porém, eu disse para vocês que foi vetado o inciso 3 e também o parágrafo que nós vimos aqui, nós tivemos o parágrafo 1º vetado. Então, quais foram esses vetos? Os vetos foram relacionados aqui. O inciso 3, pais e mães estudantes cujos filhos tenham até 3 anos de idade. Então, isso eu trouxe para vocês, para que vocês possam ficar atentos, que nós tivemos vetos nesse artigo, nessa atualização. Ele tem que se encontrar, o estudante do ensino básico e da educação superior, tem que se encontrar naquilo que versa o inciso 1º e o inciso 2º desse artigo 81A, tá? E o parágrafo 1º também foi vetado, porque o regime especial de que trata o caput desse artigo incluirá a possibilidade de criação de classes hospitalares de atendimento presencial ou remoto em ambiente domiciliar. Então, isso foi vetado.
Então, estou trazendo para vocês, para que vocês possam ter ciência do que é realmente permitido para esse regime especial escolar, para estudantes do ensino básico e superior, porém, nós tivemos alguns vetos nessa lei. Então, para que vocês fiquem atentos, certo? O que está valendo, retorno aqui, são essas condições elencadas no artigo, nos incisos 1 e 2. O 3 tivemos um veto, tá? E eu trouxe para vocês ao final, para que vocês fiquem atentos relacionados a isso, certo? Então, aí nós temos essas mudanças relacionadas à LDB, a Lei 93/94, barra 93/94, barra 96, para que vocês fiquem atentos aí a alguma questão de concurso que possa acontecer, ok? Que possa vir também ter na prova de vocês e algumas provas que vocês estão se preparando. Então, um forte abraço para vocês, bons estudos, comentem, sigam o canal, se inscrevam, acione o sininho, que nós teremos sempre vídeos relacionados a essa preparação de vocês para concurso, certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.